Olá pessoal, sejam bem-vindos. Continuando a nossa sessão de Entity Framework. Deixa eu abrir meu Visual Studio aqui. Esse é o último código que a gente tem lá no GitHub. Só para recapitular, o que a gente fez anteriormente? Na primeira sessão, a gente utilizou o Code First, utilizando um SQL Server, né? Em uma sessão, na segunda sessão, a gente fez a migração, né, de um SQL Server para um MySQL, utilizando o mesmo Code First. Qual era o desafio de modificar de uma base para outra? E na nossa terceira sessão, a gente utilizou o Database First, né? Uma base, a gente fez uma engenharia reversa, uma base que a gente tinha, como que a gente poderia fazer essa engenharia reversa e utilizar o RM. Aí tem um cenário que eu não cobri até agora. Então nessa sessão a gente vai cobrir esse cenário de estratégia de atualização de uma base. E igual também vamos começar a fazer uma validação, porque se a gente olhar aqui na nossa Initial Migration, a gente vai notar que a nossa base ainda está com INI/Max, né? Tem algumas considerações do nosso código, a gente tem que dar um refactoring aqui para a tabela ficar correta, né? E o nosso DBA lá não chorar, né? No final. Nossa, que base é essa aqui, né? Então, a primeira coisa que eu quero do que a gente não fez até agora, né? Imagine esse cenário, eu tenho a minha migration, mas, por exemplo, quando eu estou na minha base, eu já não tenho mais a base. Eu tive que apagar a máquina, fazer alguma situação. Como é que eu posso gerar a minha migration sem ter que apagar, né? Que eu poderia vir aqui, apagar minha migration, vir no meu Package Management console e dar um Add Migration Update Database. Ia funcionar, tá? Mas imagine que você não quer matar, você quer utilizar todas as migrations, porque aqui só tem uma. Se eu tivesse 20, como é que ia ser isso, né? Então eu vou cobrir essa primeira parte. O comando é simples, né? Primeiro de tudo, eu vou criar a minha base. Eu não estou utilizando o SQL Management Studio. Estou utilizando outras para a gente ir conhecendo ferramentas novas. Em outra sessão a gente falou do Azure Data Studio. Nessa aqui eu vou utilizar o The Beaver. Eu utilizei o The Beaver no Mac. Eu vou utilizar no Windows. Então a primeira coisa é que eu vou copiar minha base para simplificar. E vou chegar aqui no meu Create Database e vou criar uma base com o mesmo nome. Tá? Eu não tinha essa base. Agora eu tenho minha base no meu SQL, tá? E aqui eu estou no The Beaver. Perfeito. E no meu código, como é que eu faço para gerar o script de todas as migrations? Então o comando que a gente vai utilizar aqui é simples. A gente tem o script migration. Com esse comando, o que vai acontecer? A sua aplicação ela vai gerar todo o script que você precisa para atualizar a sua base. Então, com isso, você não precisa matar a sua migration, né, que a gente já tinha aqui. Você vai justamente copiar o script que a gente tem aqui e rodar diretamente no SQL Management Studio, The Beaver ou alguma outra ferramenta no Azure que a gente comentou, Data Studio. Vai rodar as suas rotinas, né? Os seus comandos e estaríamos com a base atualizada com a última migração. No nosso caso aqui eu copiei o arquivo que foi gerado. Eu vou colocar essa base como a default. Eu vou na minha Query SQL Editor, Open SQL Scriptor. Deixa eu abrir aqui. Então eu estou na minha master. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma use if code first. Eu vou rodar só isso aqui. Ok. Depois que eu já rodei isso aqui, eu vou rodar um gradual, tá? Pra gente ver, por exemplo, se eu tenho essa aqui, eu vou rodar, o debug roda só essa parte.
Então, se eu vim aqui e der um refresh, com certeza eu já vou ter na minha DBO, que é no meu esquema, a minha Migration History, ok? Não vou utilizar o Begin Transaction, acho que as bases são simples. Eu vou utilizar aqui o Create Blog, depois eu vou na minha Create Post, perfeito. Vou gerar o meu índice e vou atualizar a minha tabela histórica, tá? Acho que com isso a gente já tem a nossa base atualizada. Claro que no nosso aqui é bem simples, né? A gente não tem muita coisa. Eu vou colocar aqui na vista da base a data. Você vai perceber que já tem a data da última migração e a sua tabela, né? Conforme a gente criou, Inivachamax. Então a nossa base está funcionando. Não vou salvar aqui. Perfeito. E se eu vier na minha aplicação agora, eu não vou precisar mais desse script, e eu rodar a minha aplicação, ela deveria funcionar, fazer aquele processo que a gente já viu anteriormente de seeding, né, sementes, que aí vai inserir dados na sua base. É o mesmo processo que a gente fez anteriormente, e a gente já vai ter uma aplicação funcionando novamente para um ambiente que antes não tinha a base, tá? Essa é uma das estratégias. Depois a gente pode falar de outras. Em realidade, o Entity Framework é muito flexível, tem muitas opções para diferentes cenários, né? Eu acho isso interessante porque aí para cada um você pode adotar a melhor estratégia. Então, no nosso caso aqui, se você notar, a gente está com toda a informação que a gente tinha da base anterior. Perfeito. E agora o que a gente vai fazer, né? A gente já tem a nossa migration atualizada. E se a gente voltar na nossa DB Context, tem algumas coisas aqui que a gente colocou no OnModel Creating que eu acho que não estão... Ou seja, pode ser aqui, mas quando isso crescer não vai ficar tão interessante. Então o que a gente vai fazer na sessão de hoje aqui é modificar um pouco aqui essa estrutura, né? E também atualizar o que a gente conversou do Nvachamax. Então a primeira coisa na minha data aqui, só para separar, tá? Você pode ter a melhor estratégia, vai depender do seu código. Eu vou botar aqui só map, ok? E vou criar duas classes simples. Uma que vai se chamar blogMap e a outra postmap, ok? Daqui a pouquinho a gente já vai ver o que a gente vai fazer em cada uma delas. Blogmap e a nossa postmap, ok? O que eu quero com essas classes? Eu quero separar um pouco a configuração da minha base para não estar tudo aqui no Entity Framework Core, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Na nossa blogmap, eu vou herdar do entity, acho que é type configuration, ok? Entity type configuration, ela vem da nossa framework core, e aqui a gente vai apontar para nossa classe que a gente está falando do blog. Então, blog, que não está na mesma pasta, vamos falar assim, namespace já está aqui. Ele ainda está reclamando. Por quê? Porque a gente tem que implementar a interface que vem com ela, né? Da nossa builder. E o que a gente tem que colocar aqui na nossa builder? Primeiro de tudo a gente vai tirar esse blog daqui, né? Essa criação dessa tabela, né? Tabela com um nome diferente. Model Builder eu não vou precisar. Eu vou colocar aqui Builder e também vai até simplificar. Vai ficar Builder to Table. Blog. Perfeito. E a gente vai fazer a mesma coisa para nossa post. Tá? Então posso copiar aqui e ir na post. E claro que aqui tem que herdar da nossa post.
apontar para nossa post. E implemente interface. Vou fazer a mesma coisa, copiar esse conteúdo da post e vou colocar aqui, tá? Que deveria ser uma vez mais builder e to table post. Perfeito. Vou salvar aqui todo o conteúdo. Aqui já tem qual é o próximo passo, né? Próximo passo a gente também tem que chamar essa configuração aqui. Então a gente vai utilizar o model builder, né? Nossa model builder. Vou colocar apply configuration. Apply configuration de quem? Da new blog map. Tá reclamando que não conhece a blog map, que vem da maps. E eu vou fazer a mesma coisa para nossa post map. Então com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou só separando um pouco onde tinha a minha configuração. Mas a gente não vai parar por aí não. Vamos começar a alterar algumas informações da nossa tabela, né, de blog. E uma delas que a gente tinha conversado é alterar a informação das nossas colunas, né? Por exemplo, aqui eu vou botar a URL. Tá com o mini varchar. O que a gente vai fazer? Has max length. Has max. Has, né, David? Has max length de quanto? A gente vai colocar aqui uns 350, tá? E is Unicode. Vou colocar como falso. Então ele vai converter isso para varchar, tá? Se a gente deixasse como Unicode, ele ficaria o nvarchar. Eu quero modificar um pouco para informar que eu não quero como nvarchar, quero só como varchar. Como a gente não tem muita entidade, né? Como a gente não tem muita propriedade no blog, se você olhar aqui no blog, a gente só tem a URL, a gente vai parar por aqui, tá? Nas próximas sessões eu vou adicionar mais informações nessa base e aí a gente vai configurar outros campos, parte de relação, incorporar outros tipos de relação, muitos para muitos, um para muitos a gente já fez, um para um, e assim a gente vai ganhando esse conhecimento no Native Framework. Na post eu vou fazer a mesma coisa. Na minha post eu vou, em vez de ser a URL, eu tenho a minha title, né? Title eu vou deixar o 50, só que aqui eu vou dizer que ele é requerido, is required, true. E eu vou na minha, acho que só tem content. E eu vou, não, esse eu vou dizer que não, vou deixar como tá. 350 também. Vou salvar aqui, ou vou colocar aqui 400. Se a gente for na nossa post, você vai notar que na post a gente tem o title, content, não vou modificar nada na data. E aqui estaria, tá? A nossa configuração, tanto do post como do blog, já deveria funcionar, né? Vamos ver. Então, qual o próximo passo? Ir no nosso Pack Manager Console e dar a nossa Add Migration, que vocês já conheciam de outras sessões. Eu vou colocar aqui Including Map. Include Mapping, Change Tables. Vamos ver. Vou adicionar a nova Migration. Aqui tem um ponto importante. Muito cuidado quando alterar valores de coluna. Porque, por exemplo, a gente tinha um valor de max. Se por alguma razão você tem uma informação que seja maior do que a gente está colocando, você pode perder data, que é exatamente o que informa aqui no scaffold, ok? Cuidado com essa ação que ela pode resultar em perda de dados. Então, muito cuidado na hora de alterar. E se você olhar aqui, o que a gente tinha conversado anteriormente, sempre ele executa o down primeiro, né? Depois o up.
Então ele vai eliminar, vai alterar nesse caso, né? Alter column, o que era varchar max vai transformar em 350, né? Como um varchar, não vai ser mais n varchar. E a outra com 400. Então o comando aqui que a gente já conhece, update database. Quando eu alterar minha base, fazer a atualização, a nossa segunda migration vai ser executada. E aí estaremos bem, né? Vamos só conferir agora. Deixa eu fechar isso aqui. Vou no meu Debeaver. Vou dar um refresh na minha base. Vou na minha tabela de blog. E aqui você já tem 350. Para a nossa post a gente já tem título com 350 e o conteúdo com 400. E na nossa FE Core, se eu for olhar a tabela, eu já tenho a nossa segunda migration, tá? Então, é isso. Hoje é bem simples a sessão, é só para a gente dar uma continuidade. Algumas pessoas que estão mais curiosas de como é que eu já posso começar a alterar a minha base. Eu acho que uma das coisas que a gente mostrou aqui é essa separação. Eu acho importante separar um pouco um código com a parte de um mapping. Aqui a gente pode colocar toda a configuração da base. Poderia utilizar a Data Annotation, a gente vai falar sobre isso também em uma outra sessão. Mas essa eu queria gravar bem curtinha para você já ter algumas informações, alterar e mais uma estratégia de atualização da base. Quando você precisa, claro, atualizar uma máquina, uma base que você tem todas as migrations, mas por alguma razão você perdeu essa base, né? Por hoje é isso. Deixa eu até rodar aqui a aplicação para a gente ver se está funcionando tudo corretamente, né? E depois disso a gente encerra a nossa sessão. E aí estaremos. Vamos ver. Carregar nossa aplicação. Perfeito. Já tem aqui tanto a informação no nosso blog, como a informação no nosso post. E funcionando bem. Creio que estamos. Muito obrigado a todos e espero vocês na próxima sessão. Na próxima sessão vou tentar ter uma sessão maior um pouco, mas que a gente cubra outros aspectos também. E em outras sessões também começar a otimizar queries, a realizar como é que a gente pode trabalhar com concorrência, com coisas com segurança e outras informações importantes para fazer o bom uso do nosso Entity Framework. Então espero vocês na próxima sessão. Um abraço a todos.